Vamos começar a nossa pausa para Jesus. Um momento em que nós entregamos o nosso coração a Deus para poder ouvir a mensagem que Ele tem para nós. Vamos continuar com Mateus 9, versículo 9. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: "Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, responde: "Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide, aprende o que significa isso. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores." Mateus era um coletor de impostos. E naquela época, o coletor de impostos era um judeu, só que servia aos romanos. Então ele era considerado a pior raça de pessoa que existia na época. Por quê? Porque não servia para os judeus, porque ele estava trabalhando para um romano, e não servia para um romano porque ele era um judeu. Então ele estava ali na pior classe de pessoa. E mesmo assim Jesus olha para ele e fala: "Segue-me." E Mateus não pensou duas vezes, simplesmente pegou as coisinhas dele e foi seguir Jesus. Mas para poder se despedir da vida que ele tinha ou das pessoas, ele resolve fazer um jantar e oferecer para Jesus. Haviam muitos publicanos e Jesus se senta à mesa com eles, com pecadores. E os fariseus, que na época eram os religiosos, olham aqui e falam assim, contestam assim: "Como assim o seu Jesus, o seu Senhor, senta com esse tipo de pessoa?" Julgando, esse tipo de pessoa. E aí Jesus ouve e já responde: "Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios." Ou seja, de nada adianta nós irmos oferecer sacrifícios, oferecer um monte de coisa, se o nosso coração não está quebrantado a ponto de olhar para o outro ser humano, considerando ele uma pessoa frágil, uma pessoa doente, uma pessoa que precisa da cura. E o que é essa cura hoje para nós, que nós podemos tanto oferecer? É a palavra de Jesus, é a misericórdia, é o carinho, é o cuidado, a compaixão, o olhar para o outro como ele deve realmente ser olhado. Então Jesus ele não veio para quem já está salvo. Não, Jesus veio para salvar aqueles que precisam dele. E ele continua no versículo 14: "O novo e definitivo vinho." Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: "Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão." Gostoso entender essa palavra, essa parte da palavra, porque aqui ele fala assim: vocês não podem jejuar enquanto vocês estão numa festa e o noivo está junto com vocês. Mas quando o noivo se retirar, chegará o momento de vocês jejuarem. Ou seja, agora é o tempo de nós jejuarmos. É o tempo de nós ficarmos um momento fechados, trabalhando a nossa carne, deixando ela mais frágil, porque o noivo não está entre nós, ele ainda vai voltar. Então, quando o noivo estiver com a gente não vai mais precisar jejuar. Mas agora, o noivo não está aqui, então a gente precisa jejuar. A gente precisa deixar a nossa carne fraca, para que a gente possa se conectar com a palavra que Jesus tem para nós. E ele completa: "Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados." O que ele quer dizer aqui? Que não adianta nada você querer trazer a palavra de Deus, você trazer tudo que Deus tem de bom pra gente, se você não se transformar numa nova embalagem. Não dá. O nosso eu do passado tem que ficar no passado, para que diante da palavra de Deus a gente se renove. Porque um novo
que está para chegar não cabe no mesmo espaço onde havia o velho. Não dá certo, eles não têm liga. O tecido novo não vai conseguir suportar a pressão. Então a gente tem que colocar o novo dentro de uma vasilha nova. Então nós temos que nos transformar por inteiro. Quem é novo? Novo é Jesus. Não adianta a gente querer ter Jesus no nosso coração se ele estiver cheio de coisas do mundo, da velha vida, dos velhos vícios, dos velhos hábitos. Perceba, se nós queremos construir hábitos novos, a gente não tem como continuar com os hábitos antigos dentro de nós. A gente vai substituindo. Da mesma forma é se tornar um cristão. Não, Jesus não pede para a gente fazer isso num estalar de dedos. É possível sim, porque para Deus nada é impossível. Mas para que a gente possa aprender e dar valor, a gente vai fazendo isso aos poucos. Ou seja, vai tirando o velho eu e vai colocando o novo eu, até que o novo eu tome conta de tudo. E aí você possa se entregar completamente para Jesus, porque você se tornou uma nova pessoa. Hoje a palavra é bem direta e objetiva, né? No sentido, se torne uma pessoa nova. Permita que Jesus faça a transformação por completo na tua vida. Não queira trazer o novo dentro de uma vasilha velha que não vai dar certo. Então vamos nos transformar por inteiro. Vamos nos permitir sermos pressionados, sermos transformados, quebrados, reconstruídos, até que nós possamos de verdade encontrar Jesus numa nova embalagem, numa nova roupagem, para poder receber aquilo que ele tem para nós. Nós precisamos nos despir do velho eu, para que o novo eu, baseado na palavra de Jesus, possa crescer, evoluir e transbordar na vida das pessoas com as quais a gente cruza pela vida. Porque este é o nosso papel. Nós viemos para ajudar quem está doente e nós também estamos doentes. Então que a gente se cure para que a gente possa curar outras pessoas também.